mudando um pouquinho, né? Para que a gente possa construir de forma organizada e dar a quem nos assiste um roteiro mais prático de trabalho, né? Quais as etapas, Pérez, que você recomenda que seja trabalhado o planejamento estratégico? Pois não, Danilo. Ainda que nós estejamos falando de planejamento estratégico, a gente tem que lembrar que ter estratégia não é simplesmente ter metas e objetivos, né? Então, ter estratégia é ter um pensamento que precede a essas metas e objetivos. Isso diferencia as empresas que conseguem mais resultados do que aquelas que simplesmente estabelecem metas e objetivos. Então, o planejamento estratégico, na verdade, ele começa antes da estratégia, quando você pensa na sua missão, no que a empresa se predestinou a ser. Você pensa na visão que nós falamos tanto aqui, de onde ela quer chegar. Você olha quais são os valores que a empresa vai estar utilizando, próprios, que vai fazer com que ela chegue dentro desses objetivos de visão, missão. E tendo isso claro, aí você começa a pensar ainda mais uma vez, antes de estabelecer metas, você vai fazer uma autocrítica, você vai entender no que você é bom, no que você precisa melhorar, que você não é bom, e você vai olhar as oportunidades de mercado, riscos que podem afetar esse teu plano estratégico. Eu estou falando aqui de uma forma bem objetiva daquilo que a gente chama de SWOT análise, mas ela tem que ser feita, porque tendo todo esse pensamento prévio, você consegue elaborar estratégias assertivas. Aí sim você vai tendo missão, visão e valores claros, tendo essa autocrítica e visão, percepção do que existe de bom e de risco no mercado, você pode estabelecer metas, objetivos. Aí você vai conseguir estabelecer metas, objetivos que são execuíveis, que podem ser atingidos. E não termina aí. Na verdade, quando você chegou nesse passo, você tem que desdobrar essas metas, respondendo às perguntas de quem vai fazer, quando, como, de que forma, com que valor, e assim por diante. Você está fazendo um plano de ação respondendo todos os possíveis questionamentos que esse plano tem que ter. E para finalizar, você acompanha esse plano que você implantou. Você corrige desvios eventuais. Porque um plano ele não é estático, ele é dinâmico, ele responde com o mercado, com a concorrência. Então, imaginar que o plano, porque seguiu até então todos os passos vai dar certo, não vai. Você tem que estar toda hora monitorando e ajustando o rumo. Aí sim você tem o processo de planejamento estratégico feito e dando certo. Agora, Pérez, assim, quais são os pilares que devem ser seguidos? Quais são os principais, digamos assim, as colunas de um planejamento estratégico? Pois é, a gente fez todos esses passos para montar o planejamento estratégico, mas para ter esses passos de pensar antes no plano, nas estratégias que eu vou fazer, a empresa tem que ter um mínimo de informação. Essa informação ela tem que estar estruturada de maneira que ela possa ter, num segundo passo, ser analisada. Então, tem muito cliente nosso que tem uma gama enorme de informação, mas, no entanto, não consegue estruturar essas informações, analisar essas informações. Então, quando você tem esses dois passos, informação estruturada e a análise dessas informações, você consegue, sim, montar um plano que seja assertivo, um plano que possa te ajudar a acompanhar. Então, a gente já está falando aí de 3 pilares. E, finalmente, o 4º pilar, eu falei antes e faz parte do próprio processo de planejamento, é fazer o follow-up constante desse plano, o acompanhamento constante desse plano. Isso é uma ferramenta de qualidade total que muitas empresas usam e, na prática, ela funciona sem o nome que seja dado, é o famoso PDCA. Perfeito. É importante se destacar, né, também o conteúdo, né? Quando fala em informações, né, óbvio, nós estamos falando de faturamento, participação de mercado, venda por itens, por SKU, né? Cobertura geográfica, lucratividade, quer dizer, são a decomposição, né, do resultado final em várias etapas. Margens, e assim por diante. E é isso mesmo, né? Eu acho que tem um ponto também, Danilo e Daniel, que você mencionou, a questão a diferença entre dados e informação. Dados e informação. Tá. O que as empresas normalmente têm são dados. O que eles comumente enfrentam é o desafio de transformar esses dados em informação para que isso sirva como base para tomar decisão. Perfeito. É isso mesmo. Exato. Walter, agora,
para ir para a prática, né? Qual é o primeiro passo que a gente tem que tomar para começar um planejamento estratégico? Bom, o primeiro passo, que é fundamental, né, e para evitar o top-down, é você selecionar um grupo de pessoas na empresa que possam contribuir para o raciocínio do planejamento estratégico. E eu gosto de chamar a atenção disso, porque não é só o pessoal que está nos quadradinhos de cima, né? Às vezes você pode ter um vendedor, né? Você pode ter até um representante que conhece bastante o mercado e que pode contribuir no raciocínio. Então, o primeiro passo é selecionar um grupo de pessoas que possam contribuir. Depois é o seguinte, agora há pouco eu falei dos fatores externos e dos fatores internos, né? O que é necessário? É você montar uma matriz de raciocínio mercadológico, onde você vai colocar todos esses fatores, né? E vai colocar os dados qualitativos dessa informação, né? E é muito importante, o raciocínio qualitativo é muito mais importante do que o quantitativo, porque o quantitativo vai ser resultado de tudo do teu raciocínio, né? A última coisa que você vai colocar vai ser volumes, meta, preço, onde vai vender, né? O mais importante é você montar esse raciocínio do planejamento estratégico. Normalmente a gente encontra, e é uma grande verdade, normalmente a gente encontra nas empresas aquela situação de o presidente, dono da empresa, fala, bom, pega a base do ano anterior, bota 10%, mais 10%, e agora vamos fazer o planejamento estratégico. E aí começa. Planilha da mesma participação. Que é o top-down. Não, e ninguém fica sabendo, entendeu? Ninguém discute. Depois o cara recebe, isso aqui é a tua meta. É assim. Sucesso e boas vendas. E uma coisa importante também, que é a qualidade do planejamento estratégico, o resultado não é só financeiro. Né? Não é só o lucro, não é só o volume de vendas, você tem outros benefícios que você tem de cuidar no planejamento estratégico, que são dados qualitativos. Por exemplo, a imagem de marca, né? O teu planejamento estratégico contribuiu o quê para a sua marca? Né? O teu share de mercado, né? O teu planejamento de estratégico contribuiu para quê para o teu share? A fidelidade do cliente aumentou. Então, você tem de medir também os dados qualitativos. Então, na realidade, resumindo, Danilo, são esses dois passos, entendeu? Escolher bem as pessoas e depois fazer uma matriz qualitativa, principalmente, que o quantitativo vai ser resultado desse raciocínio.